redação do Enem não é concurso de criatividade. Não adianta querer inovar, querer testar uma nova forma, porque o Enem já está aí há um bom tempo e ele funciona da mesma forma e vai continuar funcionando, seja qual for a banca. Olá, minha amiga professora, meu amigo professor de redação, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Alexandre Bueno e eu vou compartilhar hoje com você a minha experiência como avaliador de redações do Enem. Eu vou contar para você como as coisas funcionam lá dentro da banca de avaliação de redações do INEP. Então, vem comigo, eu chamei essa aula de hoje de Redação Enem para Professores, os segredos do avaliador. Então, me acompanha aí. Eu sou o professor doutor Alexandre Bueno, eu sou especialista em redação Enem, tenho muitos anos de experiência corrigindo redação para o INEP e já corrigi mais de 20 mil redações aí oficialmente para o INEP, né, dentro da banca. E eu criei o método La Casa da Redação e é uma forma, né, que eu inventei aí de pensar a redação do Enem como uma casa, como uma construção de uma casa. Eu uso a metáfora da casa porque é algo concreto, algo fácil de entender, até para os alunos que têm mais dificuldade. E tem funcionado muito bem. Eu fiz esse método, usei bastante no presencial e no ano de 2024 eu trouxe ele para a internet e já tenho tido resultados incríveis. E é muito gratificante poder transformar a vida das pessoas pela educação, como você faz aí, como eu faço aqui na minha cidade. Então levei isso para a internet e tenho transformado a vida de pessoas do Brasil inteiro. É muito bom mesmo, estou amando a experiência. Hoje você vai conhecer como eu ensino meus alunos a escrever de forma estruturada e intencional, de modo a obter notas acima de 900 com consistência. Toda vez que eles se sentam para fazer uma redação, eles têm que tirar notas acima de 900. Isso não pode ser um evento esporádico. Então, há um método, há uma forma de treiná-los para que isso sempre aconteça. E você vai também conhecer as ferramentas dos avaliadores de redação do Enem. As ferramentas que nós usamos lá no dia a dia de avaliação. Vou passar tudo isso para você aqui hoje, então vem comigo. O que as pessoas dizem sobre o meu método? Eu trouxe alguns testemunhos aqui apenas para ilustrar o funcionamento do método e como as pessoas percebem e como que os resultados chamam a atenção. Então eu tenho aqui o primeiro depoimento, que é do Gustavo. Ele foi meu aluno no ensino médio, anos atrás. Ele é das primeiras turmas com as quais eu testei o método, ainda estava em desenvolvimento, mas ele veio já na época que eu já estava trabalhando na banca do Enem. E ele disse que ele tirou 900 pontos escrevendo em menos de 20 minutos, algo em torno de 20 minutos. O que é incrível, isso deu para ele tempo para fazer as outras questões. E tirar nota boa na redação do Enem é parte do problema, ele tem que ir bem nas outras questões também. Então, se nós conseguirmos treinar nosso aluno para fazer a redação de modo eficaz e rápido, tirar nota e fazer isso com rapidez, a gente realmente resolve todos os problemas. Aqui eu tenho o depoimento de um aluno que já é atual, já é dessa época minha de internet aqui, que é o Mikael. Escuta só o que o Mikael tem a dizer. Mas assim, esse período que a gente tá junto, aprendi bastante coisa. Eu acho que assim, compreender as competências, da forma com que o INEP quer que o corretor corrija, né, para que eu não possa cometer algum erro, enfim, compreender bem o que o corretor espera no meu texto, o que realmente vai me tirar ponto, né, e você realmente tem mostrado isso para mim, foi assim, crucial. Olha que legal, é incrível, eu acho fantástico, porque o Mikael é um menino muito especial de Rondônia, que quer fazer medicina, ele vai fazer medicina, isso já está definido, ele fez a prova do Enem agora para valer, e ele valoriza muito essa questão de saber o que a banca realmente vai cobrar dele, porque não é óbvio. E eu até fiz uma postagem de Instagram um tempo atrás, em que eu dizia que quem escreve bem vai mal na redação do Enem, porque a redação do Enem não é sobre escrever bem, é sobre entregar o que a banca está pedindo. Então, o testemunho do Mikael aqui ilustra muito bem essa realidade. Eu tenho aqui um outro testemunho, que é da Fernanda, ela é neuropsicopedagoga, e eu jamais esperaria receber algo desse tipo aqui. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram para me contar sobre um post que eu fiz, uma postagem que eu fiz ali no Instagram, em que eu explicava o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é a forma de enxergar a proposta de redação. E ela disse que treinou essa forma de enxergar
com uma aluna disléxica, uma aluna do ensino fundamental, e a menina deslanchou. Então imagina só, o jeito de pensar a redação é realmente o que faz toda a diferença. Escrever em si é um reflexo do pensamento. Se a gente pensar na escrita como um processo, é esse o caminho. Primeiro nós pensamos, primeiro organizamos as ideias sobre o problema que está ali colocado na proposta e depois vamos para o processo final, que é o processo da escrita, que também não é linear, ele tem idas e vindas, ele passa por um planejamento. Então ela compartilhou isso com uma aluna de ensino fundamental que tem dislexia e a menina realmente teve grandes avanços. E ela comenta aqui que adorou minha didática, eu fico até emocionado com esse tipo de comentário, ainda mais vindo de uma profissional como a Fernanda, que faz consultoria, que tem vários alunos. E ela falou aqui que mostrou meu post e depois trabalhou com vários temas do Enem, de vários anos, e pediu para identificar qual era o problema, a vítima e os vilões. É essa que é a estrutura fundamental da minha forma de ensinar, que é o que tem trazido resultados, até aqueles alunos mais preguiçosos, aqueles que nunca gostaram de redação. Então é isso que eu vou compartilhar com você hoje, para que você aí trabalhe, né, estenda essa corrente do bem que a gente está fazendo, que eu tenho feito, que eu peguei dos professores que eu tive, sobretudo do meu orientador do mestrado e do doutorado, professor Antônio Soares Abreu. Ele sempre bate na tecla de que nós, da educação, precisamos trabalhar pelo nosso reconhecimento, precisamos ganhar dinheiro, sim, inclusive estou aqui para isso. O trabalho na internet não é filantropia, né? A gente não trabalha de graça, a gente tem boleto para pagar e tem uma vida boa para viver, mas nós precisamos também, como trabalhamos com educação, o conhecimento transforma, a gente precisa sempre fazer crescer a nossa corrente do bem. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui hoje com você. Então vamos adiante. Eu vou deixar uma pergunta aí. Você teve alguma disciplina na faculdade que ensinava como corrigir e ensinar redação? Eu não tive. Eu acredito que você provavelmente também não. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é fruto de anos de experiência e de estudos que vão além dos anos de faculdade. Então, o conteúdo da aula tem quem avalia a redação do Enem, a estrutura que funciona para a banca, os argumentos infalíveis para qualquer tema e as ferramentas do avaliador de redação. É tudo isso que nós vamos ver hoje aqui. Tá? Então, fica comigo, a gente vai dar uma passada aqui por todos esses tópicos e eu garanto que vai valer a pena. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já aproveita e clica no botãozinho aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda, você sabe, né? Todo youtuber fala isso, que isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, e a mensagem que eu tenho aqui para você hoje é uma mensagem muito valiosa, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente pelo Brasil. Então, passa adiante, compartilha com seus amigos, suas amigas, professoras que estão aí no campo de batalha da educação todos os dias e vamos trabalhar juntos, né? Se eu sei uma coisa e eu compartilho com você, são duas pessoas agora sabendo e o conhecimento sempre ajuda, né? Ele nunca causa problemas. Então vamos adiante comigo. Primeiro ponto, quem avalia a redação do Enem? Tá aí uma foto que eu pedi para a inteligência artificial fazer para mim, ilustrando a vida da pessoa que corrige redação, a pessoa que trabalha na educação com redação. Aqui eu tenho a imagem da professora tradicional, trabalhando em casa, num ambiente doméstico. Aqui ela tem um filho, aqui ela tem um ventilador, porque é quente demais onde ela mora. E o trabalho, que são as redações, fazem parte da vida dela. Você sabe como é? Eu carrego papel comigo também para todo lugar. Carro de professor é sempre uma bagunça, cheio de trabalho de aluno, de redação, principalmente de redação. Então, nós temos livros, temos muitos materiais ali. Isso é até motivo de piada, né? O Diogo Almeida, que usa muito bem tudo isso para poder fazer os seus shows e seus conteúdos. Então, a gente sabe como é a vida do professor. E é essa pessoa que avalia as redações do Enem. Não são super-heróis, não são professores mágicos, diferentes, mega incríveis. São pessoas normais, pessoas comuns, como eu e você. Então, da parte da formação acadêmica, o que é que o INEP exige? Um diploma de bacharelado em letras, ou de licenciatura, ou um bacharelado em linguística. São as duas obrigações que você precisa apresentar para eles para poder entrar. Eu estou ilustrando aqui tudo com os meus diplomas aí, só para aproveitar e apresentar um pouquinho da minha formação acadêmica para vocês também. Então eu fiz letras lá na Universidade de Franca,
lá em Franca, uma universidade particular. E foi uma graduação de 3 anos na época. Era 4, a universidade resolveu baixar para 3 por questões mercadológicas. Todas as outras da região já tinham baixado para 3 anos, eles precisaram ajustar também para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu não vou ficar reclamando mais aqui, mas eu não gostei muito disso. Eu queria ter feito 4. Mas tudo bem. Especialização. Boa parte de quem avalia as redações do Enem tem um diploma de especialização. Eu tive a oportunidade de fazer 2 até agora. Provavelmente vou fazer mais aí ao longo da vida. Mas eu fiz uma em língua inglesa. Eu comecei a minha carreira de professor como professor de inglês. Ainda ensino muito inglês aqui no Instituto Federal, na engenharia, na ciência da computação e em vários outros cursos. E eu tenho também uma especialização em gestão empresarial lá da Fundação Getúlio Vargas. Foi um grande desafio para mim entrar na área da administração, sobretudo nas matemáticas relacionadas. Eu sou um cara de humanas tradicional, sofri um pouco, mas deu certo. E essa experiência toda me ajuda a conduzir os negócios que eu fiz ao longo da vida e o negócio que eu estou trabalhando aqui agora na internet também. Então, vamos adiante aqui com o próximo, que é o mestrado. Algumas pessoas, não é a maioria, mas algumas pessoas têm também o diploma de mestrado. Eu fiz mestrado em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp, com orientação do professor Dr. Antônio Soares Abreu. Foi incrível, sofri bastante no mestrado, mas no doutorado foi tudo mais gostoso. Parecia que eu já estava em casa. Foi muito mais legal do que o mestrado, na minha opinião. Tem gente que discorda, que teve experiências diferentes, mas eu terminei o doutorado agora em 2024, agora em abril, também com o doutor Soares Abreu, Antônio Soares Abreu me orientando. Tá? Então, pouquíssimas pessoas têm doutorado, não precisa ter doutorado. A única obrigação está aqui na parte da graduação, tá? Eu estou só compartilhando aqui porque algumas pessoas têm esses diplomas e isso ajuda no processo seletivo, isso ajuda ali também na sua própria experiência, no conteúdo que você domina, mas não é obrigatório. Eu trago aqui a foto da cidade de Campinas, porque o que eu vou dizer daqui para frente é fruto da minha experiência. Isso não está em livro nenhum, não está em nenhum dos manuais do INEP. É tudo a partir das vozes da minha cabeça. É aquilo que eu vi como avaliador trabalhando no polo de Campinas. Eu estou em São João da Boa Vista, a cerca de 100 quilômetros de Campinas, e é lá que foi o polo de treinamento e o polo de trabalho no qual eu trabalhei como avaliador do INEP. Então, sobre sexo e orientação sexual, eu percebi que mais ou menos 80% de quem avalia o Enem é do sexo feminino, são mulheres. Assim como no curso de letras, não é um curso que atrai muitos homens. Com relação à orientação sexual, eu percebi, na minha experiência ali, que tem todo tipo de orientação sexual. Menino que gosta de menino, menina que gosta de menina, menino que gosta de menina e tudo mais que houver aí no meio. Então, é muito plural, a banca de avaliação de redações é muito inclusiva, ela realmente deixa todo mundo à vontade, todo mundo tranquilo com relação ao acolhimento com diferentes opções e orientações sexuais. Sobre posicionamento político-ideológico, percebi que a grande maioria é de pessoas que se identificam com os pensamentos da esquerda. Há um pessoal ali que se identifica com a direita também, mas é bem menos numeroso. E tem uma quantidade até relevante ali de centro, mas eu nem coloquei aqui porque o pessoal de esquerda chama mais atenção. É o que mais se posiciona na hora do café, é o que mais levanta bandeiras na hora do bate-papo. A gente percebe um pouco mais de engajamento do pessoal da esquerda. É o que eu percebi na minha experiência convivendo com a turma lá. Sobre a região e o perfil socioeconômico, eu entendi o seguinte, que acontece um fenômeno interessante aqui. As pessoas que são daqui do Sudeste, onde eu estou, geralmente recebem redações de Norte, Nordeste. Às vezes alguma coisa do Sul também. Quem está aqui recebe redações daqui de baixo. Então eles fazem uma espécie de intercâmbio entre os locais, as regiões do país, como uma forma de tentar diminuir a chance de favorecimento, talvez de alguém conseguir identificar de quem é a redação que está sendo avaliada e talvez favorecer de alguma forma. E eu asseguro que é praticamente impossível, a não ser que a pessoa assine a redação, coloque o nome na área destinada ao texto, dentro das 30 linhas ali. Mas se isso acontecer, nós como avaliadores somos obrigados a desclassificar aquele texto na hora, ele já vai ser anulado.
Então não tem vantagem nenhuma em fazer isso. Tá? Então fale para os seus alunos não assinarem as redações. É fundamental que isso seja respeitado. E o que ocorre, então, eu vou comentar aqui agora sobre o perfil das pessoas que avaliam as redações. Mais ou menos metade das pessoas tem até 35 anos e moram ainda com os pais. São pessoas bem jovens que terminaram a faculdade, que estão nos primeiros anos da carreira docente. Aqui nós temos também a ideia, né, que eu percebi ali pela experiência, que cerca de 75% trabalham em 2 ou mais empregos. Professores, de maneira geral, trabalham muito em mais de um emprego, e isso acontece ali também. Mais ou menos 100%, mais ou menos 100%, né? Praticamente 100%, fazem esse trabalho para suplementar a renda, para complementar a renda, na verdade. Porque nós sabemos que o trabalho de professor não é um trabalho que historicamente paga tão bem assim. Então o pessoal vai lá fazer um dinheiro extra, vai ganhar uma espécie de 14º salário do ano. Faz um trabalho ali enorme ao longo do tempo de avaliação para receber depois, mais ou menos no meio do próximo ano, quando o INEP manda o pagamento. E eles fazem parte das classes C e D, ganham até 5 salários mínimos, é a grande maioria. E na época que eu fazia as avaliações, o INEP pagava R$3 por redação. Pois é, pouquíssimo dinheiro. Eu não sei quanto eles estão pagando agora. Na época do doutorado que eu acabei de defender, né, 2 anos atrás, eu precisei abandonar a banca para poder me dedicar aos estudos. Agora eu vou me organizar para voltar. Mas na época que eu fiz, até 2 anos atrás, eles estavam pagando R$3. Se tiver mudado isso, deixa aqui nos comentários, me conta aí se houve uma valorização maior. Tomara que tenha mudado para cima, né? Não para baixo, pelo amor de Deus. E por que é importante saber quem vai avaliar a redação? Você deve estar se perguntando isso, tá? Porque isso é relevante para orientar os desleixados e os emocionados. Os desleixados são aqueles que fazem tudo de qualquer jeito, que tem letra feia, que não se importam com a apresentação do texto. E os emocionados são aqueles que ou amam a esquerda ou amam a direita, ou têm posições muito extremistas para qualquer tipo de orientação, para qualquer lado. Seja gênero, que são aqueles mais militantes. Então esse pessoal aí tem risco de falar besteira nas redações se não se controlar. E olha só que bonitinha a redação que eu trago aqui. É uma redação com apenas de exemplo, com uma caligrafia adequada, ela tem um espaçamento aí entre os parágrafos, aqui no início dos parágrafos, na verdade. Então é um texto que você, como professor, como professora, quando pega para avaliar, você não tem obstáculos causados pela organização do texto. Isso é uma coisa boa e isso é treinável, isso é desejável para quem faz a redação do Enem. E aí a professora corrige assim, de carinha boa. Você dá para ela ergonomia e conforto cognitivo. Lembra que quem corrige é aquela pessoa que está cansada, suada, morrendo de calor, trancada numa salinha, num quarto, longe da família na época de férias, e tá todo mundo comemorando, final de ano. Em dezembro o pessoal geralmente faz a triagem das redações, o escaneamento delas. Em janeiro tá todo mundo de férias e ela tá lá trabalhando. A meta é fazer 100 redações por dia, pelo menos. Dá para fazer mais. E assim, dá para fazer um dinheirinho e tudo, mas não é nada fácil. Definitivamente não é fácil fazer dinheiro com redação do Enem. E a pessoa está ali também se dedicando, né, colocando toda a sua atenção e seu foco ao trabalho. Então, quanto menos obstáculos o seu aluno colocar na vida dessa professora linda que está ali corrigindo, do professor que está lá trabalhando, melhor. A gente tem que retirar os obstáculos e dar para ele e para ela ergonomia, que é realmente o conforto no trabalho e também conforto cognitivo. Nada de extremismos políticos, ideológicos e coisas do tipo, porque realmente isso não cola. Eu lembro de alguns anos algumas pessoas falarem até que você precisava esquerdar na redação para poder ir bem. Isso é uma mentira absurda, é a mais completa idiotice que alguém pode falar. Porque, é claro, boa parte dos professores que avaliam a redação são de esquerda. Beleza. Mas isso não quer dizer que eles vão favorecer pessoas que colocam ideias de esquerda no texto. O treinamento é muito claro com relação a isso.
Quem fizer isso é avaliado o tempo todo, se por acaso acontecer, essa pessoa vai demonstrar discrepância na nota e vai acabar chamando atenção, vai ser levada a um novo treinamento e se não ajustar, ela vai acabar sendo desligada do processo. Não é vantagem nenhuma. Então, o próprio treinamento já nos coloca numa posição de trabalhar com a máxima objetividade possível. Sempre. Tá? Então, esse tipo de besteira, não fale para os seus alunos. Se algum aluno vier falando isso, já corta a rente, tira o mal aí pela raiz. Então, é melhor você ter a professora avaliando a redação com essa cara aí ou com essa outra. É claro, assim, feliz da vida, de cara boa, porque o texto está com caligrafia adequada, o texto tem os parágrafos bem marcados, o texto está feito com limpeza, não tem borrão de caneta, o texto vem escaneado pelo computador, então qualquer problema de ordem ali física vai realmente influenciar de forma negativa. E aí dá mais trabalho, causa obstáculo, coloca obstáculo na vida do avaliador e da avaliadora. Agora a gente vai para a estrutura que funciona para a banca do Enem. Eu vou te falar a estrutura que funciona. Então vamos rapidamente verificar essa estrutura. O que é que tem lá na estrutura? Eu vou começar já quebrando tudo aqui, deixando bem claro que redação do Enem não é concurso de criatividade. Não adianta querer inovar, querer testar uma nova forma, porque o Enem já está aí há um bom tempo, mais de 20 anos, e bem mais de 20 anos, e ele funciona da mesma forma, e vai continuar funcionando, seja qual for a banca. Tem gente que cria o maior burburinho, faz a maior bagunça aí, principalmente aqui na internet, que todo mundo quer vender um curso de alguma coisa. E assim, eu também quero vender, eu também tenho curso para participantes do Enem e para professores também. Mas não é por aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar com seriedade. Então, seja qual for a banca, o INEP continua tomando conta do Enem. E enquanto o INEP não fizer alterações lá no nível do Ministério da Educação, nada vai mudar. As bancas são, na verdade, empresas contratadas para conduzir o exame, para poder fazer a parte técnica, a parte braçal do exame, na aplicação ali. Então, o que as bancas, seja FGV, como já trabalhei, Sebrasp, também já trabalhei, seja qual for a banca, eles podem fazer ajustes pequenos, porque todos eles seguem o termo de referência do governo federal. Eu estou no governo federal há um bom tempo, há 11 anos, para ser mais específico, 11 anos agora, em 2024, e tudo que o governo federal compra sempre é descrito de forma muito detalhada. Então as bancas vão fazer só o que o INEP pedir. Se o INEP não pede nada diferente, elas não podem fazer nada diferente. Tudo que nós compramos no governo federal é extremamente bem descrito. Se você vai comprar uma caneta, você tem que falar qual é o tamanho da caneta, qual é o tom da cor da tinta, se ela é esferográfica ou não, se o tubo dela deve ser transparente ou não, tudo isso. Então a mesma coisa vale para o Enem. Eles têm um termo de referência para contratar a empresa que vai conduzir o Enem. E aí é feita uma licitação, é feito um contrato público com a empresa privada e aí tudo acontece de acordo com o termo de referência. Então, sem desespero por causa de troca de banca do Enem. Tá? Se houver mudança que vale a pena ser considerada, o próprio INEP vai dar essa notícia. Agora, estão considerando colocar o Enem de novo como um certificador de ensino médio. A pessoa faz o Enem, se ela obtiver uma nota ali que eles vão ainda dizer qual é, ela pode ser certificada pelo ensino médio, como se fosse um diploma de ensino médio feito pelo Enem. Isso já aconteceu antes, depois parou de acontecer. Agora o Ministério da Educação atual está pensando está trabalhando para poder colocar isso de novo para funcionar. Mas veja que é uma decisão do Ministério da Educação, é uma decisão de política pública, não é uma decisão da Sebrasp ou da FGV, seja lá de quem for a banca do ano. Vamos adiante. O que é que tem na redação do Enem? Ela não é concurso de criatividade, então tem sempre 4 parágrafos e eu estou falando aqui de pessoas que tiram 1000. Não estou falando de redação meia boca, estou falando de redação boa para a banca do Enem. Não quer dizer que essas pessoas escrevam bem também, mas eles fazem bem a redação do Enem. Elas têm 4 linhas, elas têm citações, porque é obrigatório colocar palavras de outros autores dentro do texto, e elas têm sempre uma proposta de intervenção, porque também é obrigatório fazer isso. E qual que é a macroestrutura da redação, então?
Tá aqui um exemplo. Eu sempre trabalho com a ideia de colocar o mínimo necessário. Já que eu sei o que a banca está buscando, eu vou dar para a banca só o que ela precisa para gerar a melhor nota e acabou, sem firula. Então, eu faço aqui a metáfora da casa, porque para você poder chamar uma construção de casa, ela tem que ter minimamente um telhado, paredes, porta e janela. Se tiver isso, já era, é casa. E morar alguém lá dentro, já tem condições de morar alguém lá dentro, então você pode chamar de casa. Não importa o material, tem casa de papelão, que tem tudo isso aqui, é casa. Casa de bambu, alvenaria e tudo mais. Então, a redação do Enem é a mesma coisa. Forma mais conteúdo igual a 900 mais. O que é que você vai ter na sua reunião? Os 4 parágrafos, dentro da minha metáfora da casa, são uma sala, que é a sua entrada, é por onde você recebe o visitante e apresenta a sua casa de maneira geral. Aqui na minha região, sempre que recebemos um visitante em casa pela primeira vez, a gente leva a pessoa para conhecer a casa, mostrar os quartos, o quintal, as coisas que temos na casa. E aí na sua região, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei, muita gente faz isso também. E depois nós temos o quarto 1 e o quarto 2, segundo e terceiro parágrafos, respectivamente, onde ficam os argumentos, é onde nós fazemos ali a defesa do ponto de vista e a crítica aos vilões que nós vamos encontrar no texto. Depois nós temos a lavanderia, que é a parte final, o parágrafo final, parágrafo 4, onde fica a proposta de intervenção. Pensando desse jeito, até o aluno mais preguiçoso consegue entender o que é que tem que ter na redação. Tá? Então, pode copiar, pode levar isso aí lá para sua aula e usar à vontade. Fica em paz, porque realmente isso funciona muito bem, até com os mais preguiçosos. Vamos adiante aqui. Aqui eu tenho um exemplo na prática de como uma redação vai ficar depois que ela for construída. Tá? E aí eu tenho o nome do meu curso aí, La Casa da Redação. A casa das suas ideias. Pode usar a metáfora à vontade, viu? Aqui adiante, eu tenho então a microestrutura da redação do Enem. Começo aqui, eu adoro inteligência artificial, vocês já devem estar percebendo. Criei na inteligência artificial uma sala de estar simples, pequena e funcional, e bem organizada. E o parágrafo 1, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho todos os elementos que fazem parte desse parágrafo. Eu não vou fazer a leitura aqui com você, eu vou deixar ela aí para que você possa dar um print, possa verificar e olhar tudo isso depois. Mas eu vou só te contar que nós temos, então, sempre em todo parágrafo 1, um contexto geral com o repertório 1, que são as citações que a gente tem que trazer. O aluno vai trazer 3 citações para o texto. Aqui, no caso, ele usou a alusão histórica, e a história do Brasil serve como repertório também conta. Depois a gente faz uma ligação entre o tema e o repertório. No caso aqui nós temos avanços e tema. Então, geralmente quando fala da história, nós colocamos um problema do passado, comentamos os avanços que aconteceram até aqui, mas falamos de como o problema persiste apesar disso. E no final nós temos aí a apresentação dos vilões e mais a urgência de solução. Beleza? Então vamos adiante. Próximo parágrafo agora, na verdade os parágrafos 2 e 3, eu coloquei aqui que são quartos gêmeos. Eles têm a mesma estrutura, mas a mesma mobília, mas com estilos diferentes. Veja lá, é a mesma cama, mas aí eu tô com cores diferentes e tudo mais. Então, o que seria o parágrafo 2? O que é que tem no parágrafo 2? Ele tem o anúncio da análise 1, que é a apresentação da crítica ao vilão 1, e eu já vou explicar como a gente enxerga esses vilões. Tem o repertório 2, que é uma citação de repertório mesmo, algo que o participante traz para dentro do texto. Decorado, não adianta. Tem que mandar decorar, chegar lá no dia com o repertório pronto na cabeça. Vou fazer aqui um adendo, que é o seguinte. Eu consegui ver pela experiência que não vale a pena estudar redação do Enem por temas, porque nós nunca saberemos exatamente qual é o tema. Então, é melhor você dar para o seu aluno aqueles repertórios que funcionam para qualquer tema. Tire obstáculos da vida do seu aluno. Faça com que ele chegue lá com a redação mais ou menos pronta na cabeça, só para tirar nota. Ninguém faz redação do Enem para ganhar concurso de criatividade, para ganhar parabéns porque escreve muito bem. A questão ali é tirar nota e ir para a universidade e nunca mais pensar em redação do Enem na vida. Então, ajuda o seu aluno a fazer isso. Tá? Tira a sua vaidade. Se você gosta de treinar
com temas, é bacana discutir. Se você está no ensino médio ainda, você está trabalhando com a formação crítica de cidadãos, maravilha. Mas para fazer a redação do Enem, desculpa, não rola mexer com muitos temas. Na verdade, criar repertórios ou entregar para o seu aluno um repertório diferente para cada tema. Dê para ele aqueles que ele consegue adaptar para todos os temas. Então depois nós temos o repertório mais o tema, que é a ligação entre os dois, que é o que eu coloco aí. E por último, a opinião explícita. É a necessidade de solução que ele vai apresentando e vai empilhando no segundo e no terceiro parágrafo. Ele empilha e no quarto parágrafo ele traz uma proposta de intervenção. Parágrafo 3 traz a mesma estrutura. Olha lá. Anúncio da análise 2, apresentação da crítica ao vilão 2, repertório, de novo, outro repertório. Então são 3 repertórios, 3 citações. Repertório mais tema, que é a ligação do repertório com o tema, e a opinião explícita. Mais uma vez, a conclusão do parágrafo a partir da soma. Repertório mais problema e o fechamento com a sua opinião. Eu vou deixar grande aí. Pode tirar um print se você quiser ler com calma. Pausa o vídeo e pode ler o parágrafo aí com calma na hora que você estiver assistindo. Vou seguir adiante agora. Nós temos a nossa lavanderia. O que é que vai na nossa lavanderia? Por que eu chamo de lavanderia? Porque a proposta de intervenção é hora de lavar roupa suja. Então nós temos aí um exemplo também de uma proposta de intervenção, de uma redação nota 1000, e nós fazemos sempre o anúncio da intervenção, a primeira frase é sempre o anúncio. Tem gente que gosta de chamar de tópico frasal, de dar um nome mais técnico assim, mas eu procuro trazer para termos que o aluno entenda sem grandes problemas, sem ter que dar uma aula para poder entender o que é aquilo. Então, o anúncio da intervenção é uma forma de explicar que funciona de maneira bem adequada e faz o que precisa ser feito. É o resumo da apresentação da urgência por intervenção ou solução. Na verdade, e solução. E a proposta de intervenção vem logo em seguida e ela deve ter agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento de algum desses itens. E por último, um fechamento, que é o desdobramento do efeito ou a retomada da introdução. Aí fica a critério do participante. Vou deixar maior aqui para você pausar e ler com calma o exemplo. Isso, perfeito. Vamos adiante então. E aqui, o que eu recomendo para o parágrafo 4? Escreva apenas uma proposta de intervenção. Eu vou mostrar depois ali as ferramentas do avaliador, mas o que acontece é que quando há mais de uma proposta de intervenção, o que a banca nos orienta, o que os coordenadores orientam, é que nós façamos a nota a partir daquela que é mais completa. Então, se a pessoa tem lá 2 ou 3 propostas de intervenção, nós vamos jogar 2 fora e tomar conta de uma só. Vou calcular a nota a partir de uma só. Eu vou verificar se tem aqueles 5 elementos válidos que eu comentei ali. Então, os elementos necessários são esses: ação, agente, modo ou meio de fazer aquela ação, um efeito e um detalhamento. Aqui eu tenho o exemplo aí que eu trouxe para vocês, colocado de maneira completa aí, identificando cada um dos itens. Tá? Pode pausar, pode ler com calma. E a gente vai seguir adiante aqui para o vídeo não ficar muito mais comprido do que ele já está. E fechamos aqui a parte da organização ali do texto, da micro e da macroestrutura. E agora eu vou entrar com você na parte dos argumentos infalíveis para qualquer tema. Isso aqui é fantástico. Isso aqui realmente é o que muda o jogo da redação dos nossos alunos. Então, vem comigo. Vamos aí que você vai conhecer o segredo dos argumentos infalíveis. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que argumentar é defender uma opinião. Então, a lição mais importante sobre a sua opinião na redação do Enem é que ninguém se importa com o teor dela. Eu falo isso porque para alguns dos nossos alunos, às vezes é difícil convencê-los de que eles precisam se posicionar, precisam realmente tomar partido a respeito da situação, problema que a proposta traz. Então eles têm medo, não querem se comprometer com a opinião, ficam em cima do muro, mas uma vez que eles que eles entendam que ninguém se importa com a opinião deles, que não tem opinião certa, opinião errada, que qualquer opinião está valendo realmente e vai ser aceita,
eles ficam mais tranquilos para poder se organizar e aí colocar a sua opinião de uma forma mais adequada, de uma forma que funcione para o que a proposta da redação está pedindo. E um outro detalhe é que é mais fácil defender a opinião marcada na proposta do que tentar colocar uma opinião muito específica, muito pessoal ali dentro. Eu vou demonstrar isso aqui, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar os papéis. Todo o tema de redação do Enem tem um vilão, uma vítima e um problema. Sempre vai ter esses 3 elementos ali. Sempre vão existir. E aí, o que a gente deve fazer é entender que em todo tema de redação do Enem, uma vítima tem um direito desrespeitado por um vilão. No caso, depois que a gente lê os textos motivadores, a gente vai encontrar 2 vilões. Vamos encontrar 2 ali. Então, o que vamos fazer agora? Identificar os atores. É aqui que está o pulo do gato, é aqui que está o grande trunfo de não trabalhar somente estudando temas. É legal fazer esse trabalho estudando os temas, discutindo, para uma questão de exercício, de posicionamento, de organização de opinião, de argumentos. Mas para fazer a redação em si, é mais eficaz que o aluno aprenda a fazer isso que eu estou demonstrando aqui. Enxergar os atores que fazem aqueles papéis de vítima, de vilão, e enxergar o problema entre eles, o conflito. Então vamos lá. Separei alguns temas aqui desde 2019, só para dar exemplo para você. Então nós temos aqui a democratização do acesso ao cinema no Brasil em 2019. Quem fazia o papel de vilão, de acordo com os textos motivadores, eram o governo e a iniciativa privada. As vítimas eram os mais pobres e o problema era a falta de acesso. Isso ficava claro quando a gente lia lá os textos motivadores. Depois, em 2020, tivemos o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Veja bem, quem é que tem poder de mudar a realidade ali? Geralmente é esse que é o vilão. Então, a sociedade e o governo. Quem faz o papel de vítima são os próprios doentes mentais e o problema é o estigma, a marca que essas pessoas carregam por terem doenças mentais. Em 2020 tivemos o Enem Digital e aí o tema foi o desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil. Mais uma vez, o vilão da história era o governo, a vítima, as próprias regiões do Brasil, com detalhe para as mais pobres, destaque para as mais pobres. E o problema era a própria desigualdade. Em 2021, tivemos como tema a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Quem é que tem condição de fazer registro civil? Só o governo. Se ele não faz, ele é o vilão. As vítimas são as pessoas sem registro civil e a falta de registro e acesso à assistência, aos programas de assistência do governo. São todos eles são aquilo que a gente pode considerar o problema. Depois nós tivemos, em 2022, os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Vilão de novo. Temos aqui governo e sociedade, dava para enxergar. Como vítima, tínhamos as comunidades e povos tradicionais e o problema, a falta de valorização. E no texto, você vai criticar 2 vilões. Na redação do Enem, você vai criticar um deles lá no parágrafo 2, que é o desenvolvimento 1, e o outro vilão no desenvolvimento 2, que é o parágrafo 3. E eles estão nos textos motivadores. É aí que vem aquela questão que eu falei. É mais fácil você usar o que está lá do que tentar fazer um repertório gigante, discutir 1000 temas em sala de aula, deixar o seu aluno até assustado às vezes, porque ele não tem tempo de vida suficiente para ter vivido experiências, para fazer um repertório cultural, um repertório enciclopédico de mundo suficiente para que ele possa ter isso à mão ali na hora da prova. Então, por exemplo, eu me lembro aquela proposta de redação que falava da educação dos surdos. Eu não me lembro de que ano que foi agora, mas não faz diferença. A questão que eu quero lembrar sobre aquele tema é que pouquíssimo se discutiu sobre a educação dos surdos no Brasil. Então, é muito difícil que algum aluno que tenha acabado de finalizar o ensino médio tenha chegado lá com o repertório pronto, que aquilo fosse um problema discutido muitas vezes
em sala de aula, por exemplo? Muito provavelmente não foi. Eu nunca discuti isso com os meus alunos. Eu acredito que você também não, e a maioria dos professores do Brasil também não. E essa é uma das características também marcantes do tipo de proposta que o Enem traz toda vez. São propostas que são, na verdade, problemas que fazem parte do nosso dia a dia, mas são problemas que vivem silenciados. Ou seja, eles estão ali todo dia, mas ninguém fala sobre eles. Essa é a pegada do Enem. Aquela galera que fica tentando descobrir qual vai ser o tema e todo ano faz aqueles reels, né? Aqueles vídeos. Ah lá, acertamos mais uma vez o tema do Enem. E falam aquele monte de besteira. É só para fazer graça, só para ganhar visualização nas redes sociais. Isso não dá nota para ninguém. Vamos lá então, identificando os atores agora no tema de 2023, que é a proposta que eu trago de exemplo aqui. Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quem são os atores aqui, né? Quem fazem os papéis de vilão, vítima e qual é o problema? O homem é o que nós víamos, e eu vou mostrar para você, lá nos textos motivadores. O homem faz o papel de vilão, a vítima é claramente a mulher, está marcado aqui já. Nem sempre está marcado assim tão claramente, mas aqui estava. E o problema é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Muito bem. Às vezes é fácil enxergar o vilão em uma relação de oposição, como é o caso aqui, homem e mulher. Então, há uma oposição natural entre esses dois elementos, homem e mulher. Então, fica mais fácil encontrar o vilão nesse caso. Quais eram os textos motivadores lá da proposta de 2023? Eu coloquei todos aqui e eu vou mostrar para você como encontrar o vilão dentro dos textos motivadores. Então, quando eu digo que você deve defender a sua opinião, você pode trazer a sua opinião pronta de casa, mas não há nada de errado. Inclusive, eu recomendo, para evitar problema, para deixar o trabalho mais simples ainda, defender a opinião que está aqui nos textos motivadores. Quem é o vilão principal e quem é o vilão coadjuvante que os textos motivadores estão trazendo para você. Dá uma olhada só. Eu marquei aqui um pedaço. Você pode pausar o texto aí para ler com calma. Pausar o vídeo, pausar o texto é fácil, hein? E eu marquei aqui alguns elementos só para demonstrar os dados importantes aqui, que são que mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado. Mulheres são responsáveis por 66% do trabalho de cuidado remunerado. Esses dados são de 2023. E como vilões a gente encontra aqui o capitalismo, porque ele menciona a não remuneração, ou quando ela existe, ela é insuficiente, ela é baixa. A desigualdade aparece aqui também, quando eles falam de uma desproporcionalidade aqui. E desigualdade social por mulheres e meninas em situação de pobreza. E o machismo, ele ocorre quando a gente percebe aqui, por exemplo, que esse trabalho fica mais restrito às mulheres do que aos homens. Então aqui, as mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do trabalho de cuidado, aqui nessa parte final aí do texto. Então tudo isso faz com que nós consigamos enxergar esses vilões aqui, capitalismo, desigualdade social e machismo. E aí, na hora de montar o texto, é questão de gosto, é questão de escolha, tomar uma decisão sobre quais desses vilões nós vamos colocar no texto. Mas é interessante usar isso aqui. Se você trouxer um vilão diferente, funciona também. Mas é bem mais simples, mais rápido, mais direto pegar dos textos motivadores. Eu não estou falando para copiar e nem fazer paráfrase. Eu estou falando para fazer isso que eu estou mostrando aqui. Ler o texto, entender e, a partir do entendimento, olhar para a situação e falar: ah, tá, texto 1 fala de desigualdade social, machismo e alguma coisa relacionada ao capitalismo aqui. É claro que essa leitura é crítica, é uma leitura que não é tão fácil de fazer, mas é missão nossa treinar nossos alunos para que eles consigam fazer. O mesmo ocorre aqui. Um texto super pequeno, uma tabelinha aí que diz que mulheres desde muito jovens, 14 anos, dedicam quase o dobro do tempo em relação aos meninos aos afazeres domésticos e às tarefas de cuidado. Então, tá falando da diferença entre homem e mulher?
mais uma vez, o homem está numa posição de privilégio em relação à mulher, isso é machismo. Então, apareceu já no texto 1 e no texto 2. Tudo nos leva a crer que é uma questão importante para quem montou a proposta, para a banca. Então, aquele vilão que é predominante na maioria dos textos motivadores é o que eu recomendo que meus alunos usem como o vilão 1, aquele que ele vai falar no primeiro parágrafo já, que vai tratar ele como o principal problema. Depois aqui nós temos o texto 2, você pode acompanhar aí, e eu vou já pular para a minha interpretação aqui. E os dados importantes aí são que a delegação é quase exclusiva do trabalho de cuidado às mulheres, um valor próximo a 100%. Eles falam aqui, delegação quase que exclusiva. Então, mais uma vez, o problema é o machismo. Não dá para não falar de machismo, então, na redação aqui de 2023. Não tinha para onde correr. Aqui nós temos o texto 4, que é uma capa de revista, a capa da revista PESP, de 2021, de janeiro de 2021, e ela trazia na capa desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seu sistema de atenção no Brasil. O protagonismo continua familiar. Então, o cuidado representa um desafio, e aqui nós temos a negligência e a ineficiência estatal, porque a questão aqui é que ele fala dos sistemas de atenção. São aqueles sistemas de assistência do governo, em termos de saúde, em termos de alimentação e tudo mais. Mas tem um elemento aqui que eu deixei para marcar aqui na hora, que é a figura da mulher, de novo, em posição central, ao lado de uma criança e de uma senhora idosa. Então, de novo, a mulher está no centro do problema. Informação não verbal, mas que também ajuda a colocar a questão do machismo em evidência de novo. Por que não tem um homem aqui no meio? Por que a pessoa que montou a ilustração resolveu colocar uma mulher ali? Porque, de novo, a mulher assume, quando se fala de família, o cuidado é familiar. Dentro da família, quem é que faz essa função? É a mulher. Claro, estava lá na proposta. Isso está muito bem marcado. Mas não deixa de corroborar a ideia de que há uma diferença entre homens e mulheres aí nesse caso. Tudo bem. Então, qual deve ser a nossa opinião? Eu coloco nossa aí entre aspas, porque essa opinião não é nossa. Como nós vimos, é a opinião que a banca quer que a gente defenda. É a opinião que aparece nos textos motivadores. E é mais fácil, não é obrigado, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu tô falando que é obrigado a fazer isso, não é obrigado. Mas, pensando na eficiência, no resultado, na nota do nosso aluno, que pode vir de uma maneira mais fácil para ele, o resultado que ele quer, para garantir uma vaga na universidade pública, o caminho mais simples é usar a nossa opinião, ou seja, a opinião da banca. E vale lembrar que a prova de redação do Enem, antes de ser uma prova de escrita, ela é uma prova de leitura. Porque nós, na posição de avaliadores, estamos verificando a capacidade do participante em ler a proposta, ler os textos motivadores e extrair deles as informações necessárias para construir o seu texto dissertativo argumentativo. Então, a proposta de redação dizia: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso aqui é outra prática que eu sempre recomendo que os alunos, os participantes do Enem, marquem os termos fundamentais da proposta, para que eles não deixem de apresentar, porque o avaliador vai procurar pela palavra desafio, pelo enfrentamento, vai procurar invisibilidade, trabalho de cuidado, vai procurar mulher e vai procurar Brasil. Inclusive, é recomendável que no primeiro parágrafo, quando ele vai apresentar ali a necessidade de se discutir e solucionar o problema, você pode pedir para o seu aluno simplesmente copiar ali no primeiro parágrafo já a linha do tema. Isso não vai ser considerado cópia, eles não vão ter problema com isso. O que é considerado cópia para a banca do Enem? Cópia dos textos motivadores, ir lá e literalmente copiar os textos motivadores, e também cópia do caderno de questões.
E isso não pode de jeito nenhum, falo para os seus alunos não fazer. Cópia do caderno de questões, mas cópia da linha do tema lá no primeiro parágrafo para poder apresentar a necessidade de solução e de discussão sobre aquilo, maravilha. Pode colocar, facilita a vida do seu avaliador. Ele já está ali num calorzão danado, trabalhando que nem maluco, lendo mais de 100 redações por dia. Então, se você plantar essa informação de uma maneira que fique fácil, que o lugar dela é no primeiro parágrafo, já coloca lá. Facilita a vida de quem vai dar nota para você. E aí, os maiores desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil são o machismo e o capitalismo. Eu encontrei isso lá na proposta, lá nos textos motivadores, e é a definição de opinião que eu também oriento meus alunos a fazer. Eles precisam ser capazes de colocar a opinião deles em um parágrafo simples, assim, um período simples, para poder dizer o que eles pensam. E isso vai servir até de gabarito para que eles avaliem a própria redação, para poder ter certeza se, ao longo da leitura de todo o texto, isso aqui fica claro. Eles escrevem 4 parágrafos para poder deixar bem claro e fundamentado o que eles querem dizer aqui nessa linha de opinião. Resumo: sou contra o machismo e o capitalismo. E ainda peço para fazer um resumo para ver se a pessoa tem bem claro para ela o que ela quer dizer com aquele texto. Isso aqui é um exercício fundamental, fantástico, que faz toda a diferença. E nós não estamos nem no período ainda no processo de escrita, estamos na construção das ideias que vão fazer parte dessa escrita. E quais são os argumentos infalíveis? Aqueles que as pessoas usam e que funcionam sempre, seja qual for o tema. Omissão governamental, né? O que eu vou defender? Qual vai ser a minha tese aí? Vou colocar a culpa em quem? Eu vou colocar a culpa no governo, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário. A gente geralmente critica o executivo e o legislativo, porque são aqueles que realmente estão ligados com ações e políticas públicas. O judiciário trata de outros problemas da esfera pública. E a má influência da mídia também, que responsabiliza hoje os meios digitais, as redes sociais, os algoritmos. Antigamente, eles até responsabilizavam TV, rádio, mas hoje em dia, esses outros veículos de comunicação perderam muita força. Então, nós falaremos sobre aqueles que hoje são relevantes. Invisibilidade do problema. Culpar a própria invisibilidade do problema, o fato de as pessoas não discutirem, responsabiliza também o governo e a própria sociedade. Funciona bem. E um outro argumento, outro tipo de argumentação, é aquele que coloca a culpa na própria história do Brasil. Responsabiliza os maus hábitos enraizados no passado do país, que tem suas raízes lá. E o que eu quero dizer com isso? Tem, por exemplo, aquele meu aluno, o Mikael, ele sempre gosta de colocar como um dos vilões, seja qual for o problema, o que acontecia no período colonial brasileiro. Porque foi um período em que várias coisas erradas aconteceram aqui no país e muitos dos costumes ruins que nós temos hoje começaram lá atrás, no período colonial. Então ele sempre usa o período colonial, sempre consegue tirar notas boas nos simulados. Ele já fez Enem outras vezes, tirou 920 nas redações, que é uma ótima nota. Ainda falta um golinho para medicina, que agora ele vai conseguir, mas sempre funciona também. Então eu tenho alguns exemplos aqui. Eu vou passar rapidamente, você pode pausar o vídeo aí para ler, mas eu marquei quais são os vilões que essas pessoas que tiraram nota 1000 marcaram aí na redação de 2023. Então aqui nós temos omissão governamental e influência midiática. Então a influência midiática não aparece exatamente nos textos motivadores, mas é legal ter essas cartas na manga para o nosso aluno, porque se a leitura for muito complexa, se for um tema muito cheio de detalhes, eles conseguem levar pelo menos um desses já pronto na cabeça de casa e apenas colocar em ação no dia da prova. Aqui essa pessoa culpa a invisibilidade e a omissão estatal. Aqui nós temos negligência governamental e desigualdade social, é uma outra forma também de encontrar outros vilões que dá para encontrar. Aqui nós temos negligências governamentais e aqui o participante fala das leis relacionadas ao público feminino,
a escassez de investimentos e tudo mais. Então ele colocou só negligência governamental e quebrou essa negligência em várias partes. Uma parte legislativa e outra parte relacionada a investimentos na educação. Então é possível fazer isso. O vilão aqui é o governo e ele tem culpa em 2 lugares. Aqui temos o participante que colocou o sistema capitalista e a manutenção da visão patriarcal, ou seja, é um jeito mais chique e histórico de falar sobre o machismo. Aqui nós temos o histórico patriarcal, de novo, e a intensificação das desigualdades sociais. Sempre funciona também. E agora vamos para as ferramentas do avaliador de redação. O que temos aqui? Esse é um ponto importantíssimo e eu vou mostrar para vocês agora a cozinha da redação do Enem. O que é que acontece enquanto nós, avaliadores de redação do Enem, estamos trabalhando? O que é que nós usamos para fazer o nosso serviço? Então, vem comigo. Aqui nós temos a cartilha do participante. Eu trago a cartilha do participante porque ela apresenta uma versão simplificada daquilo que o avaliador tem em mãos para fazer as correções. Então eles recebem isso aqui que é o que você tem acesso, o que você lê com seus alunos na escola, o que cada competência vai avaliar. Então nós temos aqui tudo bonitinho, colocado simples, direto, de modo que qualquer aluno do ensino médio consiga entender. Eles explicam que são 2 avaliadores que vão pegar cada texto. Se houver uma discrepância entre as notas que eles atribuírem, o texto passa para uma terceira pessoa. Então tem tudo isso colocado aqui na cartilha do participante. É o que eles colocam aqui sobre a média, o que é considerado discrepância, que são 100 pontos no total, ou 80 pontos ou mais. Né? 81 ou mais é algo superior a 80 pontos em cada uma das competências, em qualquer uma das competências, para ser mais exato. E qual é a solução para o caso de haver discrepância? A redação vai para um terceiro avaliador e, ao final, a média das 2 que mais se aproximarem serão consideradas. Tem um detalhe aqui. Se você for o avaliador e a sua redação for aquela que teve discrepância, você não recebe os R$3 que você deveria receber pela avaliação. Então, é super bacana. A gente corrige com muita atenção, mas às vezes acontece. Eu mesmo gosto de corrigir no tablet. Então, às vezes, para poder sair da cadeira aqui um pouco, ficar numa posição diferente, porque são muitas horas de trabalho. Então, às vezes, eu levava o tablet para o quarto, deitava lá na cama um pouquinho e fazia ali minha avaliação. E por algum motivo, uma vez ou outra, às vezes o tablet escorrega, você bate a mão ali, de repente a nota vai embora errada. Então, já aconteceu comigo esse tipo de coisa. Não acontece muito, é claro, eu tomo cuidado, mas uma vez ou outra acaba escapando. Então, a questão da discrepância pode ter várias razões. A maior parte das vezes é um problema técnico assim, porque o sistema é muito sensível. Realmente você tem ali alguns botões para colocar a nota de cada competência e o botão de enviar. Então, não é tão difícil acontecer problema. Agora eu vou traduzir tudo isso aí para o que acontece com os avaliadores, para o material dos avaliadores. A grade do treinamento vem assim para nós. Grade específica das situações, com todos os elementos que fazem parte dela. Então, dá uma olhada aí. Eu vou deixar você tirar o seu print. Deixa eu ver se eu consigo arrastar minha cabeça para o outro lado aqui para liberar a tela. Pronto, consegui. E aí nós temos a grade de avaliação. Pode tirar o seu print, pode pausar, pode olhar com calma. A primeira coisa que nós olhamos é essa parte da hierarquia de elementos necessários para a anulação do texto. Porque se o texto tiver cometido qualquer uma desses problemas aqui, é nota 0. A gente vai anular, não vou nem gastar meu tempo lendo o texto. A gente simplesmente já anota lá qual é o motivo de anulação e envia e acabou. Segue para a próxima. Depois eles mandam aí para a gente a grade da competência 1. E é uma grade aí também completa da competência 1 e da competência 2, arrastando minha cabeça para o outro canto aqui. Pode pausar, pode olhar com calma. Depois nós temos aí a competência 3 e a competência 4. Aqui para não atrapalhar muito.
Pode pausar para olhar, fica à vontade. E em seguida, nós temos a grade da competência 5. Vou voltar a minha imagem aqui para a parte de baixo. A grade da competência 5. Então, são todos os elementos da proposta de intervenção. Aí nós temos a grade lá do treinamento. Eu vou mostrar para você agora a grade do campo de batalha. Aquela que eu uso de fato, é aquela que todo avaliador tem depois que faz os treinamentos para a banca locais e os online também. Depois que a gente faz todo o treinamento, a gente combina algumas coisas sobre a aplicação. O papel fica mais ou menos assim, cheio de rabiscos. Então, eu vou mostrar para você aí. Deixa eu trazer minha cabeça para o lado de cá e vou dar um zoom aqui rapidinho só para você conseguir olhar. Rasura de qualquer tipo não é forma elementar de anulação. Data da prova. E aí esses detalhes em caneta são aqueles que nós vamos colocando. Texto composto por cópia, sem que haja 7 linhas ou mais sem cópia. Então tem hora que a gente precisa realmente contar linhas, porque tem gente que copia muita coisa. Mas não é só porque tem ali um pouco de cópia que a gente precisa anular. E aí essa parte é chata, porque você tem que ler e realmente ir buscando, contando linhas e detalhes. 3 palavras ou mais, mesmo que em ordem diferente. Paráfrase é ok, não conta como cópia. E, enfim, tem alguns detalhes aí. Narrativa ou poema, mesmo que dentro do tema. Então são realmente muitos detalhes que nós adicionamos à grade na hora de trabalhar e colocar tudo isso em prática, tá? Pode pausar, pode olhar com calma aí, aproveita, leva isso para sua prática pedagógica, usa com seus alunos na hora de corrigir as redações. Aqui eu tenho mais uma, aqui a grade da competência 1 e da competência 2. Eu vou tirar a minha imagem aqui um pouquinho, só para você conseguir ver. Você consegue me ouvir, mas eu me escondi aí um pouco da tela. Então nós temos aí, por exemplo, palavras estrangeiras erradas, como Netflix escrito desse jeito, Spotify. Aí tá tudo bem, não precisa penalizar as pessoas. Aqui nós temos um detalhe importante sobre a nota na competência 1. Estrutura sintática, parágrafos com período único param aqui, aqueles que são predominantemente com período único. Temos que penalizar, ele vai até o nível 3, 120 pontos. Uma das coisas que ocorre, que é um dos que dão mais trabalho para aquelas pessoas que escrevem bem, é conseguir fazer uma nota 200 na competência 1. Geralmente, olha só, elas escorregam aqui. Porque não basta não cometer erros de ortografia, de concordância, coisas do tipo. Além disso, o participante precisa demonstrar uma sofisticação, uma estrutura sintática excelente a partir de orações subordinadas, orações coordenadas e inversões sintáticas bem feitas. Então a pessoa pode fazer um texto belezinha, não comete nenhum erro, mas ela não tira 200 se ela não colocar em cada parágrafo pelo menos um bom exemplo de oração subordinada. É por isso que eu ensino lá no meu checklist nota 1000, colocar informações adicionais intercaladas por vírgulas dentro de períodos. Isso aí já é o suficiente para a gente pontuar, né? É claro que, além de ter no máximo 2 desvios, eles podem cometer erros. 2. Passou de 2, já não tem mais nota máxima também, na competência 1. Isso aqui dá trabalho para a gente olhar. E o grande desafio para nós, professores de português, costuma ser não se prender só aos erros de português, de concordância, pontuação, acentuação, só esses detalhes. Mas tem muito mais coisa para a gente olhar e avaliar nessas redações. E aí nós temos a competência 2. Pode pausar o vídeo e olhar com calma, mas ela olha 3 coisas. A questão da tangência ao tema, a questão do atendimento ao tipo textual e ao gênero também, né, que é a redação do Enem, que tem que ter ali o tipo argumentativo, né, dissertativo e tudo mais. Então a gente vai olhar as 3 partes do texto, tem vários níveis aqui para ela, e é na competência 2 que nós olhamos o repertório. E o que mais pega aqui é a questão do uso produtivo, porque a citação eles sempre trazem, mas o que ele faz com aquela citação que é o problema, ou a solução, em alguns casos.
Então, textos que apresentem, por exemplo, muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem passar do nível 2. Tem gente que não traz repertório nenhum de casa e aí vai lá e fica copiando tudo do texto motivador, dos textos motivadores. Então, também não funciona. Tá? A questão aqui do repertório legitimado quer dizer que ele tem que ser ligado a uma área do conhecimento. Então, é qualquer repertório que é legitimado? Não. Mas para a gente considerá-lo legitimado, ele deve ser rastreável, ele deve ser possível de ser encontrado no mundo. E ligado a uma área do conhecimento, não tem jeito. Não dá para falar, minha avó disse que... Se a avó não for uma cientista conhecida, uma pensadora de renome, nada feito. Depois temos aí a competência 3. O que mais pega na questão da competência 3 é o elemento aqui da tangência ao tema e a ideia também da direção do tema. Então tem tangente ao tema sem direção, que não defende ponto de vista nenhum, e tem tangente ao tema, mas com direção. Então não é porque é tangente que a pessoa perdeu o tema, perdeu a redação toda. Ela vai ser corrigida, vai ser avaliada, mas vai ser avaliada de acordo com os critérios daquele ponto, né? A nota não deve ultrapassar se houver uma contradição, por exemplo. Então tem a questão de interpretar e relacionar informações aqui. Tem tudo isso. E o que nós mais vemos na competência 3 é se o candidato desenvolve todas as ideias que ele menciona. Tudo que ele promete no parágrafo 1, ele entrega depois. Então é um grande jogo de promessa e entregas. Prometeu no parágrafo 1, tem que entregar no parágrafo 2, tem que entregar no parágrafo 3 e tem que resolver no parágrafo 4. Tem que resolver na intervenção os problemas que citou. Eu até anotei aqui para mim aqui em cima. E na competência 4, muita gente acha que é só encher o texto de conectivos e tá tudo certo, mas não. Esses conectivos têm que ter funções específicas, inter ou intraparágrafos. Eles têm que ser usados de maneira adequada. Tem gente que confunde. Por exemplo, no entanto, é uma expressão que não é tão comum para a maior parte dos jovens que fazem o Enem. Então, eles erram muito. E aí não pode ter erros. Se tiver erro, a gente mantém eles nos níveis mais aqui, né? Nos primeiros níveis. Então, pode tirar o seu print aí, pode pausar o vídeo. Eu vou até me esconder aqui para te ajudar. É isso que acontece nas competências 3 e 4. Vamos adiante. Aqui nós temos a competência 5. E aí na competência 5, o que ocorre é o seguinte. Você tem todos os elementos que devem fazer parte da proposta de intervenção. Então, elaborar uma proposta de intervenção que tenha tudo aquilo que eu comentei. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. E aí tem alguns detalhes, como por exemplo, nós é um agente válido, mesmo que oculto, mesmo que não esteja escrito lá. O cinema é um agente válido. O Brasil é um agente válido. Isso aqui é o tipo de dúvida que eu tive durante o treinamento e eu perguntei para os coordenadores do treinamento e ficou combinado com todos os avaliadores. Isso aqui é uma informação importantíssima. Estruturas condicionais, o uso da palavra se com 2 ou mais elementos válidos não devem ultrapassar o nível 2. Então, você deve pedir para o seu aluno não dizer nada do tipo seria bom se o governo fizesse alguma coisa. Nunca. Isso aqui vai estragar a nota deles. Outra coisa interessante, exemplo conta como detalhamento. Então, pode dar exemplo dentro da proposta de intervenção. Sem o menor problema, vai contar como detalhamento. Então, são os detalhes. Isso aqui como eu falei, é o campo de batalha. É aquilo que a gente usa no dia a dia para avaliar 100 redações por dia durante um mês, às vezes mais tempo do que isso. Beleza? Então, eu fecho aqui o nosso aulão Redação Enem para Professores, os segredos do avaliador. Espero que tenha sido proveitoso para você. Para mim é sempre um prazer, uma alegria poder conversar com colegas professores. É uma honra poder estar aqui com você, compartilhando um pouco desse conhecimento. E pode contar comigo com o que você precisar. Eu vou deixar aqui, ao final agora, um convite. E vou te fazer uma pergunta. Uma formação completa para trabalhar melhor com a redação Enem faz sentido para você? Você acha que isso te ajudaria? Isso poderia ajudar você a avançar na sua carreira?
De repente transformar isso até em uma nova fonte de renda, com aulas particulares, online ou aulas também presenciais, por que não? Ou arrumar mais trabalho em outras escolas, em escolas que pagam mais. Se você acha que sim, escaneie esse código QR aí e pode clicar também no link que eu vou deixar na descrição do vídeo para que a gente possa conversar, porque eu tenho uma formação completa para professores de redação que querem trabalhar o Enem com segurança, com tranquilidade e de modo que seus alunos tenham um resultado sempre constante, acima de 900. Então, só chamar, deixa o comentário se quiser, manda uma mensagem para mim ou me segue lá no Instagram, tem o endereço aí, alexandre.redação, tá bom? Então, eu fecho por aqui, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!